para dar início ao trabalho da noite, vamos dar início com a oração que o nosso Mestre amado Jesus nos ensinou a nos conectar com Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Como a Fátima nos colocou, vamos continuar com a nossa evangelioterapia. E eu quero começar passando um diálogo para vocês, que aconteceu entre o pai e um filho. O filho chega até esse pai e diz: Deus, posso te fazer uma pergunta? Lógico, meu filho, quantas você quiser. Mas o Senhor promete que não vai se zangar comigo? Imagine, meu filho, eu jamais me zango com você. Eu queria saber, pai, por que o Senhor deixou tantas coisas acontecerem comigo hoje? Como assim, meu filho? Olha, já começou que eu perdi hora. Acordei atrasado, não pude tomar banho, tomar café. Peguei meu carro não pegou de primeira, demorou uma eternidade para funcionar. Conclusão, cheguei atrasado no serviço e levei bronca do chefe. Como eu já tinha chegado atrasado, na hora do almoço eu pedi um lanche. O primeiro lanche veio errado. Veio o sabor que eu mais detesto. Teve que trocar. O segundo lanche chegou no finalzinho do meu horário. Nem pude comer. Voltando para casa, o celular tocou. Era uma ligação tão importante. Eu precisava tanto da opinião daquela pessoa. Adivinha o que aconteceu? O celular desligou e eu não consegui mais fazer ele funcionar. Como se tudo isso não bastasse, cheguei na minha casa. Eu só queria entrar na minha banheira de hidromassagem e relaxar. Ela não funcionou. Ou melhor, pai, nada funcionou no meu dia de hoje. O Senhor que diz que me ama, deixou tanta coisa ruim acontecer comigo. Ô meu filho, jura que você enxergou desta forma? Vou te explicar e você vai entender. Lembra que eu estou sempre falando para você, orai e vigiai? Que a gente se alimenta daquilo que nós sentimos e pensamos, que atraímos para perto de nós pessoas e situações. Então, meu filho, ontem você acordou mal-humorado, brigou com a esposa, com os filhos, saiu xingando, discutiu no trânsito, discutiu com os amigos de trabalho. E quando chegou em casa, em vez de conversar comigo, você colocou um filme de violência. Quer dizer, você foi atraindo aqueles irmãozinhos desencarnados que pensavam e sintonizavam do mesmo jeito que você. E eles te acompanharam o teu sono inteirinho. De manhã, estavam com você ainda. E eles iam fazer o teu dia ficar tão carregado, tão pesado. Então eu enviei bons espíritos para que seu anjo da guarda convencesse esses irmãozinhos de acabar com a sintonia, voltar para o mundo espiritual. E para isso eu tive que deixar você dormir um pouquinho mais. O seu carro eu não deixei ligar de primeira, porque o trajeto que você faz todos os dias, naquele horário, tinha um motorista embriagado
ele ia bater no seu carro e ia ter um acidente gravíssimo. O primeiro lanche foi feito para uma pessoa que está doente. E eu não queria que você se contaminasse com uma virose, porque você não está se dando ao luxo de perder um dia de trabalho. Ah, e a ligação, a pessoa, infelizmente, usa de maledicência, calúnia, falso testemunho. O conselho que ela ia te passar ia causar mais conflito no seu relacionamento. Então eu não deixei seu celular ligar mais. Ah, e a sua bacia, a sua banheira de hidromassagem está com defeito. Se você conseguisse ligar, ia dar um curto-circuito. E eu não queria que você ficasse no escuro. Você entendeu, meu filho? Ô, meu pai, que vergonha. O senhor me desculpa? Lógico, meu filho, que eu te desculpo. Mas eu quero que você me prometa que a partir de hoje, em todas as situações da sua vida, boas ou ruins, tenha certeza que os meus planos são os melhores e necessários para você naquele momento. Pai, a partir de hoje eu prometo. Mas eu estou tão envergonhado que em vez de reclamar, eu deveria agradecer, Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter me livrado de todo o mal possível. De nada, meu filho. Mas hoje foi apenas mais um dia que eu te provei que eu sou teu pai que ama cuidar de ti. Reflexão para esse ano. Como está o meu relacionamento com o pai? Por isso que eu disse que era o pai com um filho. Qualquer um de nós pode ser esse filho, gente. Quantas vezes, na hora da dor, do desespero, nós não enxergamos a mão de Deus atuando na nossa vida. Nós temos que parar para refletir. Por que será que eu tenho tanta dificuldade de ficar acordado para no final do dia ter aquela conversa com o pai, mas eu consigo me manter acordado para assistir uma maratona lá na Netflix de horas? Porque eu digo, ai, que dia cansativo, não vou ao centro. Trabalhei demais, tá frio, tá chovendo e não vai dar nem tempo de tomar um banho, tô com dor de cabeça. Mas esse mesmo dia é exaustivo, gente. Frio, chovendo. Você toma um banho rapidinho, um analgésico e vai para uma festa. Por que a gente ignora tanto as mensagens de Deus e rapidamente passamos muitas vezes fake news nos nossos grupos de WhatsApp? Por que é tão fácil eu me tornar seguidor de alguém numa rede social, mas é tão difícil eu assumir um compromisso e me relacionar com o Pai? Por que o nosso relacionamento com o Pai ainda não permite que a gente enxergue a mão dele ali atuando e acabe com a nossa dor e o sofrimento? Quem pode responder? O Livro dos Espíritos. Questão 1. O que é Deus? Resposta: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Se a gente parar para refletir na forma como Kardec perguntou e como a espiritualidade respondeu, a gente vai ver que compromisso sério, gente, que tanto a equipe de encarnado como desencarnados estava assumindo a fazer a codificação do Consolador. Porque as 1018 questões restantes do livro, gente, se você estudar e refletir, você chega a essa conclusão: Deus.
As 4 obras que vêm do livro dos Espíritos, estudadas, refletidas, nós chegamos à questão 1. É por isso que Kardec coloca, como a Fátima falou, que é Deus. Ele não perguntou o que nem quem. Se ele pergunta o que, ele coloca Deus como algo. Se ele pergunta quem, ele coloca como alguém. Algo ou alguém é criação, gente. Ele deixaria de ser o Criador. Ele deixaria de ser a causa primeira. E se ele é criação, é porque tem uma força maior que ele, uma inteligência superior. Ele deixava de ser a inteligência suprema. É por isso que é colocado desta forma. Mas em momento algum, gente, o livro dos Espíritos tem a pretensão de definir Deus. O livro dos Espíritos está para nos ajudar a nos relacionar com o Pai. Porque nós podemos consultar, gente, os melhores livros, os melhores autores, as pessoas mais sábias. Deus não é compreendido por palavras. O grau evolutivo que nós estamos, nós não vamos conseguir compreender Deus por palavras. Então, o livro dos Espíritos, gente, passa um conceito de acordo com a nossa capacidade de entendê-lo. E a dificuldade que nós temos de entender Deus, gente, de se relacionar em Deus, está na nossa condição humana. Nós, seres humanos, temos dificuldade de aceitar, de acreditar, de se relacionar com algo ou alguém que os nossos sentidos físicos não podem ver, não pode ouvir, não pode falar, não pode tocar. Então essa nossa dificuldade, pela falta que nós não conseguimos pelos sentidos físicos, que dificulta o nosso relacionamento com Deus. Então Joana de Ângeles, ela vem em nosso socorro. Ela diz para nós que Deus, gente, tem que ser sentido. E o primeiro passo para a gente sentir Deus está num atributo que Ele nos deu, a inteligência. A gente parte daquele princípio que Kardec coloca. A maior prova da existência de Deus é a impossibilidade de se provar que Ele não existe. Todos que tentaram provar que Ele não existe, não conseguiram. Então nós vamos começar a entender Deus na obra da criação, gente. Para todo efeito inteligente existe uma causa. E a gente não mede exatamente o poder de uma inteligência pela criação. Então nós podemos ser super inteligente. Nós podemos ter a maior inteligência, mas a nossa inteligência humana é limitada, gente. A gente inventa, a gente descobre, a gente manipula, a gente transforma, mas nós não criamos vida em nenhum dos reinos. Nós precisamos de uma semente, nós precisamos de uma matéria-prima, nós precisamos de um elemento. Chega um ponto que nós estamos limitados. Então, maior que seja a nossa inteligência, ela é efeito de uma inteligência superior. E é exatamente a essa inteligência superior, gente, que vocês deem o nome que vocês quiserem. Chame de luz, de força, de energia, causa primeira, chame Deus. Então, depois que nós entendemos que nós somos limitados, que existe uma força superior a nós, aí nós vamos ter que passar a senti-lo. E tem que sentir Deus através do amor. Aí entra o papel do Evangelho. Porque a gente não diz o Evangelho de Jesus, mas o Cássio está sempre aqui nos colocando. Na verdade é o Evangelho Jesus. Porque Jesus foi a materialização do sentimento mais sublime que existe, o amor. E o Evangelho é amor do início ao fim. Então o melhor
para a gente poder começar a sentir Deus está dentro do Evangelho Jesus. E aí a gente precisa de ajuda. Porque Deus, no amor que Ele tem por nós, Ele foi se revelando gradativamente para nós, seus filhos em evolução. E aí todos os missionários que vêm para nos ajudar a entender o Evangelho Jesus, todos os missionários que se espelham em Deus, eles também respeitam o nosso grau evolutivo. Então, quando eles vêm até nós, eu não estou falando só na parte da religião, não, gente. Em todas as ramificações humanas, nós precisamos evoluir em todos os aspectos. Os missionários estão em todas as ramificações humanas, mas quando eles vêm trazer revelações, eles fazem em doses homeopáticas. Eles dosam o conhecimento de acordo com a nossa capacidade de assimilação e compreensão. E não ia ser diferente com a ideia de Deus, gente. Nós sempre tivemos dentro de nós essa essência. Nós sabemos que a nossa religiosidade, grande parte dela, nasceu do berço do temor e do medo. Os elementos da natureza. A gente não entendia, a gente não dominava, a gente não tinha conhecimento, então a gente temia. E esse temor, por desconhecer, por não dominar, nós começamos a adorar, né? A gente adorou pedra, elementos da natureza, a gente misturou os animais com os seres humanos na mitologia, depois a gente ficou um pouquinho mais esperto, a gente criou um Deus para cada necessidade nossa, viramos politeísta. Tudo isso foi necessário. E o nosso governador enviando os missionários para que a gente fosse amadurecendo. Até que chegou um ponto da nossa adoração que a gente tinha que centrar num ponto único, numa força, numa inteligência. Para quê? Porque a partir daí a gente começasse a sentir o amor, porque o amor, gente, é a lei que tem que reger a nossa vida. Somente a lei do amor é que vai nos libertar da dor e do sofrimento e nos levar à felicidade. E aí nós sabemos que teve um povo conhecido como o primeiro povo monoteísta. Então, esses missionários foram encarnando e foram levando esse povo a essas adorações até que eles chegaram à ideia do Deus único. Quando chega esse momento em que eles já tinham amadurecido a ideia do Deus único, não podia ficar apenas com esse povo. Nós, a humanidade, já estávamos preparados para sair do paganismo, do politeísmo e centralizar a nossa crença nessa inteligência suprema e superior à nossa. Então era necessário que se espalhasse pelo mundo a ideia do Deus único. Mas a gente não vai entrar em detalhes porque nosso tempo é curto. Mas nós conhecemos a história do povo hebreu. Eles estavam escravos no Egito. Passou 300 anos de escravidão. Então, o nosso governador envia no meio desse povo que estava escravizado um grande missionário que viria para dar uma alavancada no nosso progresso moral. Ele é conhecido como a primeira revelação. Reencarna Moisés. Qual era a missão de Moisés? Retirar o povo da condição de escravo e conduzi-los a uma terra prometida. Isso tem toda uma simbologia. Um dia a gente pode conversar sobre isso, mas o importante é compreender a sua missão. Levaria a terra prometida para que a ideia do Deus único pudesse chegar até os outros povos. Mas como eu disse para vocês, os missionários tinham que trazer em doses homeopáticas. Moisés vem no meio de um povo perseguido,
sofrido, que sofreu toda a humilhação na condição de escravo. Quais são os sentimentos de uma pessoa escravizada? Nem tem sentimento, tem ressentimento, mágoa, rancor, desejo de vingança, ódio. Aí vinha Moisés no meio desse povo e falava assim, ó, tudo que vocês estão passando é consequência dos seus atos. O que vocês não estão enxergando agora, né? Porque a gente sabe que tinha crianças, idosos, que tinha nascido na condição de escravo. O que vocês não estão enxergando agora faz parte do seu passado. É porque nós somos reencarnacionistas. Nós já viemos e voltamos muitas vezes. Vocês estão pagando, resgatando débitos de vida passada. Hoje é difícil entender isso. Você já imaginou para um povo escravizado há mais de 4.000 anos? Eles não compreenderiam. Então Moisés teve que dosar. Ele precisava disciplinar aquele povo que, vamos ser sinceros, tinha sangue nos olhos. Se libertasse eles e eles tivessem oportunidade, eles iam fazer para o povo egípcio a mesma coisa que fez com eles. Então o que Moisés precisou fazer? Disciplinar aquele povo. Ele divide a sua legislação em duas partes. A primeira parte é a parte divina, os 10 mandamentos. Universal, incontestável, serve para todos os povos em todos os tempos. A espiritualidade diz que os 10 mandamentos são as sementes do Evangelho, que precisaria de um tempo para poder desabrochar. Agora, a parte humana, ele adapta a nossa condição moral. Ah, mas Moisés era violento. Moisés era rude, grosseiro, olho dente por dente. Foi necessário, gente. Infelizmente, Moisés, para poder frear aqueles impulsos de ódio, desejo de vingança, precisou apresentar um Deus que punia, que castigava. Eles não faziam pelo medo da punição. Então, gente, a primeira revelação, a espiritualidade diz que foi uma ação do coração amoroso do Cristo, que sabia que Moisés estava lidando com uma humanidade grosseira, atrasada moralmente. O Cristo sabia que Moisés não estava lidando com pedras, gente. Moisés estava lidando com corações, com crianças espirituais. Moisés estava começando a educar almas. E quando você educa almas, você tem que ter cuidado, atenção, tem que ter senso de proporção, de revelação. Naquele momento, era um Deus que punia, que castigava, que ia freando aqueles impulsos de ódio, de rancor, de vingança. Mas ela ia ser mudada, essa parte. Fomos crescendo, fomos amadurecendo a ideia do Deus único. Fomos, de uma certa forma, diminuindo aqueles desejos de ódio, de vingança. Nós viramos adolescentes espirituais. E aí o Cristo falou, está na hora de transformar o Deus de justiça no Deus de amor. Mais uma vez, o Cristo podia ter enviado um de seus grandes missionários, mas ele fez questão de vir pessoalmente, trazer a mensagem da Boa Nova. As palavras que iam começar a iluminar o nosso caminho e nos libertar da dor e do sofrimento. O Cristo reencarna como homem Jesus. E ele disse, não vim destruir a lei. E pode confiar nessa frase de Jesus, viu? Porque Jesus jamais entrou em contradição com nada do que ele disse.
o que ele falava, ele praticava. E ele não destruiu nenhuma lei. Sabe por quê? Porque as leis foram construídas por ele. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, outra simbologia da Bíblia, gente, não foi direto de Deus. Mesmo ele sendo um grande missionário, Moisés não teria capacidade, né, seu Juca, de receber um contato direto com Deus. Essa fala que nós colocamos no início era apenas ilustrativa para a gente compreender. Para se comunicar direto com Deus tem que ser de Cristo para cima, gente. Então ele precisava de um intermediário. Quem trouxe os 10 mandamentos até Moisés foi o nosso governador, foi Jesus. Ele conhecia cada frase dos mandamentos. Por isso ele disse: eu não vim destruir. Vocês não são mais crianças, vocês são adolescentes. Eu vim ajudar vocês a entender. É aquilo que a Fátima falou. 2023 anos nós não entendemos ainda. E ele veio nos ajudar a entender. Ele falou: eu vou pegar os 10 mandamentos e vou resumir em 2, para ficar mais fácil. Tá? Aí fica fácil. Se ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Facilito mais um pouquinho. Você faz ao seu próximo tudo aquilo que você queria para você e não faça nada para o seu próximo daquilo que você não quer para você. Vocês já perceberam que quando nós cumprirmos essa frase, nós estaremos cumprindo todos os mandamentos divinos? Porque quando você ama, quando você faz ao seu próximo tudo aquilo que você quer para você, você está cumprindo o primeiro mandamento? Você está amando a Deus? Porque a porta de acesso a Deus é o seu próximo. Entre Deus e você está seu próximo. Quando você faz para o seu próximo tudo o que você quer para você, você não está usando o nome de Deus em vão. Porque você está respeitando o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é respeitar. E respeitar o nome de Deus é ajudar aonde for preciso, quem for necessário. Quando você faz ao seu próximo tudo o que você quer para você, você também respeita o dia de sábado. Porque você respeita o limite do seu corpo físico e da sua mente. E respeita também o direito do seu próximo. Você consegue cumprir o honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe diz que é para você fazer aos seus pais tudo aquilo que a caridade pede que você faça ao seu próximo. Então, se você fizer ao seu próximo tudo o que você quer para você, você está honrando o seu pai e sua mãe. Ou melhor, você está conseguindo ter gratidão por aqueles que te deu a vida. E se você faz a seu próximo tudo o que você quer para você, você não mata, você não rouba, você não comete adultério, você não levanta falso testemunho e você não cobiça nada do outro. Era simples. É aquilo que a Fátima falou. Se nós tivéssemos feito isso que Jesus pediu, nós não estávamos sofrendo. Por que nós estamos sofrendo? Porque mais uma vez, quando Jesus veio até nós, o povo encontrava-se escravizado. Agora era por Roma. Só que Roma foi um pouquinho mais inteligente que o povo egípcio. Roma percebeu. O povo judeu segue as leis de Moisés. Tem uma classe dominante, responsável em passar as leis de Moisés e fazer cumprir entre o povo, os fariseus. E o ajudante dele, os escribas. O que eles fizeram? Alimentaram o orgulho e o egoísmo. Deram poder, posição social, dinheiro e em troca mantinha o povo escravizado, mas submisso. Aí vem Jesus e diz para esses poderosos: faz para o seu próximo tudo que você quer para você e não faz nada que você não quer para você. Quem tem orgulho e egoísmo, gente, consegue fazer ao próximo tudo aquilo que ele quer para ele, não faz. Jesus começou a pregar amor,
fraternidade, caridade, igualdade e justiça. Isso era uma ameaça à classe dominante. Jesus ficou para eles uma grande ameaça, um perigo. Não foi de encontro aos interesses. E nós sabemos qual é o destino de Jesus. E ele chega para o povo escravizado. Ódio, rancor, dor, sofrimento. E fala assim, viu? A partir de hoje não é mais olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir numa face, você oferece a outra, o agressor. Hoje que nós sofremos muito menos que aquele povo, você já oferece a face para o agressor? Não foi de encontro às necessidades do povo. O povo queria ser libertado, mas a libertação que o povo queria era através da espada. Eles queriam mudar de posição. Eles queriam deixar de ser escravo e dominar, porque eles eram o povo escolhido por Deus. Então, Jesus também não foi de encontro ao interesse do povo, mas ele sabia. Ele estava lidando com adolescentes espirituais. E nós sabemos, quem tem adolescente em casa, né? Rebelde, revoltado, né? Não tem maturidade. Aí o que Jesus fez com as doses homeopáticas dele? Deixou nas parábolas, nas suas histórias. E disse para nós, quando vocês crescerem mais, eu envio um outro Consolador para ajudar vocês a compreenderem o que no momento vocês não conseguem. Mas ele precisava trazer, gente, o alento para aquele sofrimento. O que Jesus trouxe? Esperança. Porque tanto o povo judeu como o romano, como aquela época, gente, eles não acreditavam em vida após a morte como tendo alguma recompensa. Para eles, cumprir as leis de Moisés, estar de acordo com tudo que era ali pedido para eles, e eles tinham todas as recompensas na terra: supremacia da nação, saúde, felicidade. E aqueles que desobedeciam às leis eram punidos com a escravidão, com a doença. Então eles não esperavam nada após a vida, a morte. O que Jesus diz? Olha, você está sofrendo, você está com fome, você está com sede, você está sendo perseguido, você está escravizado. Bem-aventurados vocês são, porque tem um reino dos céus esperando vocês. Melhorou, trouxe esperança. Aí eles começaram a falar, está vendo aquele Nazareno? Ele está prometendo para nós que estamos sofrendo aqui um reino. O que ele está pedindo em troca? Nada. Ele só quer que a gente não revide com o mal. Ele não quer que pague com a mesma moeda. Ele não quer que se vingue, que tenha ódio, que tenha rancor. Olha a pedagogia de Jesus, igualzinha de Moisés. De uma forma, ele estava ajudando a tirar os ressentimentos do nosso coração, porque são exatamente esses ressentimentos, gente, que nos traz dor e sofrimento. Então Jesus trouxe esperança. Só que a esperança, ajuda, promessa, quando a pessoa está no fundo do poço e é oferecido, gente, alguém estende a mão e oferece, a pessoa se agarra, a pessoa levanta. Só que essa esperança, essa ajuda, ela tem que ser trabalhada numa base sólida. A pessoa tem que entender que é uma necessidade de mudança para deixar de sofrer. Senão, essa esperança ela vai se dispersando nas outras situações. Aconteceu isso conosco. Jesus deixou a essência do cristianismo: amor, caridade, fraternidade, justiça. Nós cristãos moldamos a árvore do cristianismo de acordo com as nossas conveniências. Quantas religiões cristãs existem, gente? Cada uma tem seus artigos de fé. E pode ver que as pessoas que vão fazendo parte dessa religião é porque ali é conveniente ao que ela precisa. E nessas inúmeras religiões cristãs,
O Deus de amor apresentado pelos cristãos não estava sendo suficiente para que as pessoas entendessem a necessidade de sofrer para ser feliz. Pior ainda, porque havia diferença de sofrimento. Por que você sofre mais do que ele? Porque tem crianças que nascem com deficiências, mortes prematuras, perdas de entes queridos, aquelas pessoas que têm uma vida totalmente direcionada às leis, honesta, e sofrem os reveses. Não se entendia muito do porquê e o para quê. Então, muitas das situações, como acontece até hoje, parece desmentir a justiça divina. E estávamos partindo mais para o Deus de justiça de Moisés do que o Deus de amor de Jesus. Jesus falou: meus irmãos estão sofrendo. Está na hora de enviar o Consolador prometido. Não mais na personificação de um homem, como Moisés ou Jesus, mas nas vozes dos céus. Através das mãos abençoadas de Kardec, as vozes dos imortais proclamaram todas as verdades que nós ansiávamos. E dentro dessas verdades estava o porquê e o para quê da dor. Quando Kardec nos revela a existência de um mundo fora da matéria, um mundo habitado pelos chamados mortos, mortos só no nome, né, gente? Porque estão mais vivos do que nós. Eles nos trouxeram as orientações. Sabem por que vocês estão sofrendo? Porque até agora vocês não conseguiram compreender os mandamentos divinos, trazido pelas mãos de Moisés, através do nosso Mestre Jesus. Os 10 mandamentos, as leis divinas, são as regras de condutas em todas as circunstâncias da nossa vida. Toda vez que você age de acordo com a lei de Deus, você pratica o bem, você dá um passo a caminho da felicidade. Toda vez que você não cumpre, que você não consegue compreender, você gera uma falta, uma falha, e ela precisa ser corrigida. Ela precisa ser corrigida por quem praticou. Mas muitas vezes nós não queremos corrigir. Nós não queremos deixar de fazer aquilo que nós fazemos. E aí nós morremos. E descobrimos que tem vida futura, que Jesus prometeu sim. Mas não é céu e inferno. Não é pena e nem gozo pela eternidade. Porque o Pai ama. E Ele fala: filho, você está sofrendo porque tem falhas a ser corrigida. Eu te amo. Eu não vou te punir. Eu não vou te castigar. Eu vou te dar a oportunidade de corrigir. Mas como, meu Pai? Eu não tenho mais o corpo. Eu te dou um corpo novo. Nós descobrimos a reencarnação. E aí a gente descobriu então que nós somos aprendiz. Porque tem uma falha a ser corrigida. E o que o aprendiz precisa para corrigir a falha? Do material, do instrumento, da situação. Você não aprende na teoria. Então, gente, o nosso material para aprender a falha vem no corpo físico que você precisa, nas situações, nas limitações, nos conflitos. Então a gente começa a compreender as fatalidades, aquelas situações que no presente eu estou me sentindo injustiçada. Ela é o material, gente, para eu corrigir a minha falha. Então, muitas pessoas falam: vocês são pretensiosos, espíritas, de achar que o espiritismo é o consolador. Não é pretensão. É usar o atributo que o Pai nos deu, a razão e a inteligência. Porque qual é a função de um consolador? Consolar. Quem precisa de consolo? Quem está sofrendo. E quem está sofrendo precisa entender o porquê e o para quê. Então o Espiritismo esclarece que está nas nossas mãos o aprendizado.
E com isso, nós podemos nos libertar da dor e do sofrimento. Boa noite a todos.